difusão praticamente tomado, esgotado, né? Porque ao longo dos anos os poderes públicos fizeram inclusive política, sobretudo o regime autoritário, né? Na distribuição do espectro, esse bem público, apenas aqueles que queriam fazer radiodifusão comercial, né? Esta era a circunstância, é o nosso desafio, a nossa interrogação, né? Como fazer isso, né? E o caminho que nós temos trilhado desde a elaboração e aprovação do nosso marco legal no Parlamento, e esses anos recentes, esses 3 anos e meio de implantação da EBC, é o caminho que busca combinar os valores positivos e bem-sucedidos das experiências europeias, ou destes sistemas públicos que deram certo em outro momento histórico, mas não os copiando por causa das nossas circunstâncias, né, do nosso contexto histórico, e estão buscando alguns caminhos muito próprios para o financiamento e para a gestão, né? Como expliquei lá atrás, assim, algumas circunstâncias aqui hoje não dá para transplantar modelo, né? Claro que ele tem imperfeições, mas ele tem nos trazido até aqui. A gente conseguiu colocar um sistema de pé e o que temos procurado é essa combinação permanente. Esse seminário é exatamente uma oportunidade de, mais uma vez, aprendermos muito com aqueles que começaram há 5, 6, 7 décadas, né, e, ao mesmo tempo, né, mostrar o que fazemos e buscar novos caminhos para esse desafio nosso, que é tão peculiar pelo tardio da nossa missão. Tardio em relação à história, né, gente? Nós somos todos muito jovens. Então, EBC, Modelo de Gestão e Financiamento e Participação da Sociedade. Vamos ver como é que é isso, rapidamente, eu estou querendo acelerar. Olha só, o sistema EBC é composto pela TV Brasil, TV Pública Nacional, aberta, generalista, com 8 canais geradores e 7 de retransmissão em 10 estados do Brasil. Uma rede nacional assegurada no sistema digital, ela é distribuída também por satélite para todo o Brasil, ela é distribuída por TV paga, obrigatoriamente, e ela é distribuída em 22 estados por o que nós chamamos uma rede pública de televisão, composta pelos nossos canais com as emissoras educativas estaduais, emissoras que estão caminhando também para se consolidar como emissoras públicas, mas cujo marco legal e condições de produção são muito desiguais, assimétricas. Bom, nós temos o canal internacional, TV Brasil Internacional, com aquela missão que foi também comentada aqui, é um canal de divulgação de nossos valores culturais, econômicos, sociais. Serviço Público de Radiodifusão Internacional. Nós temos 8 emissoras de rádio, 5 AM, 3 FM, em 3 estados do Brasil, sendo 2 delas na Amazônia, onde prestam serviços importantíssimos no maior vazio de sinal que o Brasil tem. Alguns momentos, alguns locais na Amazônia só chegam os nossos sinais de rádio de ondas curtas, né? Temos uma parceria em ondas tropicais no Pará, a Regina, não vejo, também para atender a essa demanda de fazer chegar algum sinal, alguns povos da Amazônia, onde às vezes é um recado de rádio que salva uma vida, Tária, né, na beira de um rio. Uma dessas emissoras foi criada na gestão de Eugênio Butti como presidente da Radiobras. Já é na fronteira, essa é do Alto Solimões, é ainda mais heróica, digamos assim, na sua existência na floresta, né, onde presta importantíssimos serviços àquelas populações, afora a questão de segurança de fronteira, língua, né, a questão estratégica da fronteira do Brasil. E temos serviços na internet, uma agência de notícias e uma agência distribuidora de conteúdos radiofônicos. A programação procura ser, ela está definida no seu marco legal, na lei de criação da EBC, ela procura ser diferenciada, complementar, ter natureza educativa, cultural, informativa, artística, científica, formadora da cidadania, do espírito crítico do cidadão,
garantida a isenção, o pluralismo de opiniões, visões, o apartidarismo, a expressão da diversidade, cotas para conteúdos regionais, cotas para conteúdos produzidos pelos produtores independentes, enfim, todos aqueles valores e princípios que sempre invejamos nos sistemas públicos bem-sucedidos e naqueles valores aqui expressos pela Tária, né? Esses são, digamos, os marcos da programação que vem sendo construída. A gestão. A EBC tem, ela é uma empresa pública que tem o Estado brasileiro como acionista, né? E, portanto, é regida pelos marcos jurídicos legais do Estado brasileiro. Ela tem, na gestão dos canais públicos, a nossa lei procurou assegurar a estabilidade da diretoria, garantindo um mandato de 4 anos para o diretor-presidente, que é nomeado pelo presidente da República. A diretoria executiva, composta por esse diretor-presidente, um diretor-geral e 6 diretores, 3 superintendentes, é supervisionada, do ponto de vista da programação e de conteúdo, por um conselho curador, que tem poderes efetivos sobre a programação e a linha editorial. Ele é composto por 4 representantes do governo, 2 do parlamento, 15 da sociedade civil e 1 dos empregados. Tivemos aqui no painel da manhã a fala da presidente Ima Correia, e temos aqui, veja, a conselheira Ana Fleck, vários membros do Conselho Curador, como eu disse, foi o primeiro a nos aconselhar a realizar neste momento esse seminário, que depois acabou sendo nossa parceria com a Unesco para realizá-lo. O Conselho tem, digamos, uma participação crescente na vida da empresa e tem uma origem, uma extração, hoje, quase completa, a partir da própria escolha da sociedade. Ou seja, a maioria dos conselhos, se eu não estou enganada, a maioria dos conselheiros hoje já foi decorrente de consultas, de consultas públicas à sociedade. Dali saem listas de nomes mais votados, que acabam chegando à indicação do presidente da República, depois de uma votação dentro do próprio Conselho. Porque houve muita crítica ao primeiro conselho que o presidente nomeou e o Congresso Nacional estabeleceu. Os próximos passarão pela consulta pública direta à sociedade. Um conselho de administração supervisiona a ação administrativa propriamente dita e financeira, e o conselho fiscal supervisiona juntamente com uma auditoria e uma ouvidoria de conteúdo, né? Não é uma ouvidoria daquela interna de serviços e condutas, uma ouvidoria de conteúdo, acolhe críticas, reclamações, sugestões, etc., da sociedade e as apresenta aos diretores responsáveis e ao Conselho Curador. Essa é a nossa estrutura de gestão. Por favor, como a sociedade participa? Indiretamente, através da ação permanente do Conselho Curador. Diretamente, ao escolher os conselheiros, né, ao votar para escolher os conselheiros. Diretamente, através da ouvidoria de conteúdo, né, ou do serviço de atendimento a usuários. Diretamente também nas audiências públicas semestrais que faz o Conselho Curador em diferentes estados do Brasil. Cada semestre em um estado do Brasil, através de outros mecanismos de interatividade propiciados pela tecnologia e em eventos e outras oportunidades promovidas pela própria EBC, que promove muitos encontros com a sociedade através das diferentes mídias. O rádio faz muitas, a televisão faz outras. Então, assim, a própria instituição EBC, esse próprio evento é um exemplo desse tipo de coisa que eu estou citando. O financiamento, né, não podendo copiar aquele modelo europeu, aquele tão bem sucedido que a gente inveja, mas não pode ter, né, o modelo de financiamento da EBC optou pela pluralidade de fontes de financiamento. Já foi muito dito aqui, não existirá sistema público, tardio, sobretudo, sem uma iniciativa de Estado na sua criação e sem uma participação do Estado no seu financiamento. O tamanho dessa participação é que
irá variar, né? Então, a EBC tem dotações anuais do Orçamento Federal, recursos originários da contribuição, de uma contribuição obrigatória das empresas de radiodifusão e telecomunicações, recolhido pelo órgão regulador, que é a Anatel, que nos cobra 2,5% de taxa, e repassados diretamente à EBC. Qual é a diferença dessa nossa contribuição com aquela da Europa? A da Europa, você pede o inglês que pague 140 libras. E ele paga porque ele é dono da BBC e quer ter a BBC. Como eu expliquei atrás, nós não faríamos essa iniquidade, né, com a nossa população. Até porque não iria colar. E por que optamos em nosso marco legal pela cobrança dessa contribuição às empresas de telecom e radiodifusão? Porque elas faturam com o espectro, que é bem público. As telecoms e as radiodifusoras têm lucros enormes no Brasil, explorando comercialmente o bem público que é o espectro, do qual sobrou 0,00 qualquer coisa para o sistema público, no analógico. Porque a vingança é sempre o digital, né? No digital nós vamos ter uma rede mais ampla, combinacional e tal. Então, os legisladores, e com a nossa participação, construímos este formato da contribuição obrigatória dos radiodifusores e telecoms privados, com uma taxa que para eles significa nada, porque não foi, prestem atenção, um tributo novo. Nós abatemos 5% de outro tributo que eles já pagavam, o Fistel, para constituir essa contribuição. E, no entanto, as telecoms e os radiodifusores, né, que faturam tanto no Brasil, foram à justiça e ganharam uma liminar. E a EBC nunca dispôs desses recursos, a não ser de uma pequena fração no primeiro ano. Tenho aqui o doutor Luiz Henrique Martins dos Anjos, advogado, ex-diretor jurídico e que foi meu parceiro na regulamentação. Regulamentamos e depois a gente morreu na praia. Mas nós não morreremos na praia, né? Nós vamos ganhar no julgamento do mérito. A EBC conta, então, afora essa contribuição que neste momento está frustrada, com os patrocínios culturais, a possibilidade de captá-los, a publicidade institucional de empresas públicas e privadas, institucional, mas é vedada a publicidade comercial. Ou seja, a empresa pode dizer que ela é uma grande defensora do meio ambiente, mas não nos poderá vender qualquer coisa, qualquer produto seu, né? E a prestação de serviços a entes públicos e privados. Serviços audiovisuais, serviços de comunicação, serviços diversos, e um serviço que nos é assegurado como reserva, que é a exploração da publicidade legal dos órgãos governamentais, que só a EBC pode praticar. E doações. Bom, as dotações orçamentárias estão sujeitas a variações da política fiscal. Esse ano nós sofremos um corte de mais de 25%. Bom, em outros países isso também acontece. Então, isso significa, não podemos viver só de dotação orçamentária governamental. As receitas de patrocínios e publicidade e serviços também ficam subordinadas aos humores da economia. Em ano de recessão, o patrocínio cultural cai, a publicidade institucional cai e a nossa receita cai. Né? Em anos de crescimento econômico, tudo isso aumenta. Então, essa sazonalidade também não é boa. As doações, o Brasil não tem tradição de mecenato nenhuma. Né, nem para os museus, quem dirá para a televisão pública ou para os canais públicos, que a sociedade ainda não disse que é seu, não se apropriou deles para sentir-se comprometida com seu financiamento. Esqueçamos isso por alguns tempos. E, por fim, a contribuição das telecoms e dos radiodifusores, ela constituiria uma receita equivalente a 1/3 do orçamento. Esse é o comportamento atual. Mas nós trabalhamos com um segundo panorama, um novo cenário, né? O comportamento projetado para o financiamento da EBC é o seguinte. Seremos vitoriosos na disputa judicial com as telecoms e as radiodifusoras privadas. E isso nos trará, Luiz Henrique, ele que vai ganhar essa ação lá, ganharemos esta ação, ele filavante. E aí nós teremos assegurado 1/3 do nosso orçamento.
Não, isso tá tudo lá, né, gente? Está depositado. Nós temos